Crescer é confiar que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando em nós. Capítulo 19. Crescimento contínuo. Existe um momento na caminhada em que a gente para de correr atrás de respostas e começa a valorizar as perguntas. O momento em que o silêncio pesa menos que o barulho e que a paz se torna mais importante que a certeza. Talvez seja esse lugar em que você está agora, entre o que viveu e o que ainda vai florescer. É exatamente nesse ponto que a identidade amadurece. Crescimento não é barulho, é profundidade. Não é pressa, é permanência. Não é sobre saber tudo, é sobre continuar mesmo sem entender tudo. Crescer, na linguagem do céu, é muito mais do que fazer, é ser. E ser na expectativa de que Deus começa com pertencimento. Antes de você realizar qualquer coisa, você já era amada. Antes de provar valor, você já tinha valor. Durante essa jornada, falamos sobre autoconhecimento, dons, limites, marcas, dores, sonhos e fé. E agora, com o fechamento desse livro, não dá para encerrar com um ponto final, porque identidade não termina. Ela continua em construção, em camadas, em estações. É por isso que esse capítulo chama crescimento contínuo. Ele não vem para fechar um ciclo, mas para te lembrar que a sua história com Deus não tem fim. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Esse versículo é como um sopro para um coração cansado. Ele não diz, apressem-se, ou provem que são fortes. Ele diz, cresçam, com graça, com leveza, com profundidade. Crescer na graça é viver sabendo que a bondade de Deus te sustenta, mesmo quando você falha. É lembrar que não é pelo que você faz, mas pelo que você é nele. E crescer no conhecimento é continuar buscando, aprendendo, se desenvolvendo, amadurecendo. É alimentar o Espírito com verdade e deixar o Espírito Santo ajustar suas lentes. Talvez você tenha pensado que para ser usada por Deus precisaria estar pronta. Mas não é isso que Ele espera. Ele só quer que você esteja disponível. Porque o céu não está atrás de perfeição. Ele está à procura de entrega. E toda mulher que se entrega, cresce. Mesmo quando parece que está parada. Mesmo quando está apenas resistindo, permanecendo, se sustentando em fé. Você cresceu. Talvez ainda não tenha percebido, mas se lembrar de quem você era quando começou esse livro e se comparar com a mulher que lê essas palavras agora, algo novo em você, uma consciência diferente, um olhar mais profundo, um tipo de silêncio que comunica mais do que mil palavras. A mulher que cresce é aquela que para de justificar seus medos e começa a enfrentá-los. Que entende que esconder a luz não protege ninguém, apenas apaga a si mesma. Que decide todos os dias honrar a história que Deus está escrevendo dentro dela, mesmo quando sente que ninguém está vendo, mesmo quando ainda está confusa, mesmo quando está refazendo os passos. Estou convencida de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Esse versículo é um abraço. Ele nos lembra que o processo não depende só de nós, que não estamos sozinhas tentando dar conta de tudo, que quem começou a boa obra foi Deus e Ele mesmo vai concluir.
Ele não desiste no meio. Ele não abandona no processo. Ele não desconsidera os dias em que a gente só consegue ficar de pé. Crescimento contínuo também é isso. Saber que existem dias de ação e dias de espera. Dias de força e dias de refúgio. Dias em que você vai inspirar outras mulheres e dias que você vai precisar ser inspirada. Tudo faz parte. O importante é não se desconectar, nem de você, nem de Deus, nem daquilo que Ele já te revelou. Quantas vezes você desacreditou da mulher que habita aí dentro? Quantas vezes tentou caber em moldes que anulavam a sua essência? Quantas vezes ouviu vozes externas muito alto do que a voz do Espírito Santo? Talvez você tenha se perdido em tentativas, mas hoje você está se reencontrando. E isso é mais precioso do que qualquer outro acerto. Crescer também tem a ver com recomeçar, com olhar para trás sem vergonha e dizer: ali eu errei, mas ali também eu aprendi. Com assumir que a mulher que você é hoje só existe porque houve uma mulher ontem que decidiu não desistir. E essa mulher, essa versão de você mesma merece honra, porque mesmo em pedaços continuou. Mesmo com medo, foi. Mesmo sem aplauso, serviu. E quando você escolhe seguir, mesmo que tropeçando, o céu celebra. Deus vê aquilo que ninguém mais enxerga. Ele vê quando você levanta cedo, mesmo cansada. Vê quando você ora, mesmo sem ter palavras. Vê quando você entrega o pouco que tem com o coração inteiro. E ele diz: é suficiente. Eu estou aqui. Eu estou fazendo. Crescimento contínuo é também colocar ordem onde há bagunça. É organizar não só a casa, mas os pensamentos. É parar de se violentar com julgamentos e começar a falar consigo mesma com amor. É substituir a culpa por responsabilidade, a cobrança por compaixão, a pressa por presença. E assim, às vezes, crescer dói, porque crescer também é perder, é deixar para trás versões que já não servem, é dizer não a quem você tentou agradar por tanto tempo. É silenciar quando antes você se explicava. É encerrar ciclos que já cumpriram seu propósito. E isso exige coragem. Mas é essa coragem que abre espaço para o novo. Você não está atrasada. Não está errada. Você está sendo construída. Está se tornando, está amadurecendo. E isso, diante de Deus, tem um valor imenso. Não há títulos mais nobres do que ser filha. Não há uma missão mais linda do que carregar luz. E não há sinal maior de identidade do que permanecer em Deus quando tudo ao redor diz para desistir. Você é prova viva de que a graça sustenta, e de que o amor transforma, e de que a fé move montanhas, mesmo que às vezes só do lado de dentro. Se você chegou até aqui, saiba, a obra não terminou, mas já está dando frutos, já está impactando vidas, já está transformando a forma com que você se vê, como você cuida, como você ama. E esse é o maior sinal de que está funcionando. Continue, não porque o caminho é fácil, mas porque vale a pena. Porque você já foi longe demais para voltar atrás. Porque tem algo dentro de você que sabe o que começou aqui vai ecoar por muito tempo. Porque agora
Você não apenas sabe que é filha, você vive como tal. E isso muda tudo. Entre eu e você. Se eu pudesse se sentar ao seu lado agora, com um cobertor nos joelhos, uma xícara de café quente e as mãos e o coração livre, eu não viria te ensinar mais nada. Eu só viria para te ouvir, para te acolher, para dizer: você chegou até aqui. E isso é grande, muito maior do que talvez você esteja sentindo agora. Sabe, eu escrevi esse livro com muitas pausas, pausas reais, em dias de choro, em dias de cansaço, em dias em que eu mesmo precisei reaprender tudo aquilo que estava tentando colocar em palavras. Porque eu sou como você, uma mulher em processo, uma filha que está descobrindo todos os dias o que é viver com verdade. E talvez seja essa a beleza de tudo. A gente não precisa estar pronta para estar viva. A gente só precisa estar disposta. Disposta a se olhar com amor. Disposta a dizer: hoje eu não estou bem. Disposta a rir alto quando a vida permitir. Disposta a se calar quando for preciso. Disposta a acolher outras mulheres, não com julgamento, mas com empatias. Você tem ideia da força que carrega? Não falo daquela força que a gente aguenta tudo, porque essa, às vezes, é só sobrevivência. Eu falo da força que quem ama mesmo com o coração machucado, de quem escolhe a paz mesmo tendo 1000 razões para guerrear, de quem permanece mesmo quando tudo grita, desista. Essa força vem do céu. Ela não se fabrica, se recebe. E você tem vivido essa força sem perceber. Quando você começou esse livro, talvez estivesse tentando se entender, procurando uma resposta, uma direção, talvez um sinal. E agora você tem mais do que isso. Você tem consciência. Você sabe que não está sozinha, que há uma identidade em Deus que ninguém pode apagar. Você sabe que pode dizer não sem culpa, que pode colocar limites sem medo, que pode chorar e continuar sendo forte, que pode recomeçar quantas vezes for preciso. Eu queria que você soubesse o quanto isso me emociona, porque eu te imagino aí, do outro lado, talvez com os olhos marejados, talvez sorrindo em silêncio, talvez confusa, mas ainda assim aqui, inteira, presente, lendo, recebendo, se permitindo. Você é única, tão única que Deus escreveu esse livro comigo, mas pensando em você, sim, em você, em seu nome, sua história, seus detalhes, seus silêncios. E se amanhã a dúvida bater de novo, volte para esse lugar, releia suas anotações, ore com as palavras que mais te tocaram. Retome as frases que te confrontaram, porque crescer não é linear. Tem dia que avança e tem dia que recua, mas o que importa é continuar. E eu sei que o mundo é duro, que as exigências são muitas, que às vezes falta colo e sobra cobrança. Mas aqui, neste momento, entre essas linhas, você tem abrigo. E mais do que isso, tem lembranças. Você é filha. E filha não precisa se provar, ela só precisa permanecer. Obrigada por caminhar comigo, por permitir que minha voz atravesse suas camadas, por ter coragem de se escutar. Eu acredito em você, eu oro por você e mais do que tudo, eu te vejo, assim como Deus vê. Agora, respira fundo, se abrace, se honre, porque o que você viveu até aqui já te transformou em uma mulher muito mais madura. De sua amiga, Jana Ramos.